Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias que vai te ajudar na sua vida, na sua carreira, a te autogerenciar, a calcular melhor a sua rota. Então vem comigo e bora compartilhar. Mas antes de apresentar a minha convidada de hoje, eu te peço para que, se você não estiver ainda inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse conteúdo e os demais possam chegar em mais pessoas. Tá curioso, né? Tá curioso em saber quem é a convidada de hoje? Então eu vou revelar agora mesmo. A minha convidada de hoje é psicóloga com experiência de mais de 17 anos clinicando. Ela trabalha com foco em ansiedade, comportamento e neurociência. E hoje ela está como colunista na Jovem Pan. Então seja muito bem-vinda ao Compartilha Cast, Larissa Fonseca. Muito obrigada, fico muito feliz de estar por aqui hoje e vamos bater um papo incrível, não é? Vamos sim. Antes da gente começar, eu quero agradecer, William, muito obrigada por essa conexão. Tá sendo assim já nos bastidores, a gente já conversou um pouco nos horários que a gente conseguiu, mas eu tenho certeza que tudo que a gente compartilhar aqui vai ajudar muito todas as pessoas que estão aqui sempre nos assistindo e nos ouvindo. Então, Larissa, eu já quero começar te perguntando de onde tudo começou. Como que você teve a ideia, né? De onde surgiu a vontade de ser uma psicóloga e hoje com o seu foco, que é trabalhar muito a ansiedade, que eu não sei, acho que já nasceu, já é carimbado, tá lá no nosso DNA, né? Ansiedade, já né? Faz parte de toda a sociedade hoje, né? Tempos atuais não tem quem não tem ansiedade, exatamente. Não é mesmo? E você aproveita isso e trabalha junto com a neurociência. Porque, vamos lá, né? Na minha infância, todos os meus amigos me buscavam para eu, de alguma forma, auxiliar, escutar, trazer uma palavra, um conforto para essas pessoas, né? Para esses amigos próximos. E eu passava o dia inteiro no telefone, praticamente, né? Escola, estudava e aí, em seguida, eu ficava, de uma certa forma, aliviando as dores de colegas, amigos e pessoas próximas. Mas quando eu saí do colégio, eu fui fazer publicidade. Eu sou formada em comunicação. Então, eu também sou comunicadora e atuei na área por 7 anos aproximadamente. Em agências de publicidade e tudo mais, porque eu acreditava que eu precisava falar sobre a psicologia do mercado, né? E aí eu fui para esse caminho porque eu ainda não me sentia confortável em trabalhar e ficar numa sala. Eu queria grupo, eu queria multidão, eu queria trabalhar com equipes. Bastante gente. E tive vivências, né, extremamente ansiosas dentro de agência de publicidade, um ambiente tóxico, burnout. A gente está falando ali de cerca dos anos 2000, né? E aí, com essas vivências no corporativo, decidi ir para o caminho da psicologia. Então, né? Você fez uma transformação na sua carreira. Eu fiz uma transformação na carreira. Mas meus pais, eles são da área da saúde. Minha mãe é psicóloga. Então, eu falo que eu me formei 2 vezes. Porque quando ela se formou, eu estava na barriga dela, né? E meu pai é neurologista. Então, os nossos papos, as nossas conversas, muitas vezes estavam relacionadas à resolução de casos, a alguma orientação, à neurociência, à pesquisa científica. Hoje eu faço meu doutorado na Unifesp, né? Exatamente para trazer esse respaldo teórico e para conseguir estar por dentro do que acontece cientificamente, né? E hoje já atuo como terapeuta, né? Como psicóloga há 17 anos. Uau. Então, é uma trajetória. E eu associo, né? Tanto no meu Instagram, quando eu tô na televisão, quando eu respondo para alguma pauta, algum conteúdo, a parte de comunicação. Então, eu ainda continuo, né, atuando nos 2 segmentos e acredito que posso ajudar muitas pessoas quando a gente fala de ansiedade, de burnout, de vivências, de relacionamentos com parceiros ou relacionamentos corporativos, profissionais, né? Porque tudo é relacionamento e isso gera uma grande ansiedade na nossa vida. Nossa, e como? Então, eu acho que 1 hora vai ser pouco aqui de bate-papo. Olha que coisa mais incrível. Eu agradeço sempre muito ao universo por me conectar com pessoas sempre com a mesma energia que eu. Também sou formada em publicidade. Olha só. Né? Também fiz comunicação com ênfase em publicidade. Mas depois de um longo tempo, né, de ter trabalhado tanto tempo no mundo corporativo, eu nunca atuei na área. Aliás, fiz um estágio uma época numa agência, mas depois eu segui na área comercial. E recentemente eu fiz uma pós em psicologia positiva. Então, olha como a gente está conectado. Mas eu tenho certeza que eu vou aprender muito com você aqui, porque além de ter essa conexão, é um assunto que para mim
eu sempre estudo, né? Eu estou sempre buscando. Eu trabalho hoje com mentoria de carreira. Eu ajudo as pessoas a descobrirem o seu propósito. E aqui no Compartilha, eu gosto de compartilhar histórias reais, como você acabou de dizer. Então, você começou fazendo publicidade, você foi comunicadora por 7 anos e num momento ali você despertou que não queria continuar naquela carreira e você então foi se encontrar numa outra carreira. Então, você foi conectando através das oportunidades, a comunicação, ela sempre fez parte da minha vida e eu gosto muito, mas o ambiente, né, que eu vivenciava dentro das agências de publicidade, ficar na madrugada e ter que trabalhar de feriado, e assim, você não saber o que vai acontecer na sua vida, aquele repentino de urgência de trabalho e a vivência com o ambiente, isso me fez sair efetivamente da publicidade das grandes marcas, né? Eu produzia para grandes marcas, mas era na área da criação. Então, a criação acaba tendo uma questão ali de não importa o horário, o trabalho começa a chegar às 5 da tarde. Né? Pelo menos na minha época era assim, eu hoje atendo acho que até muito mais. A diferença é que a gente tem uma mudança de gerações, né? A geração Z e os estagiários, eles têm um outro limite diferente do que o que a gente tinha, né? Então eles conseguem se posicionar melhor, eles conseguem falar, não, isso não vou fazer ou não dá para ser feito hoje, eles lidam de uma forma diferente, né? Então, já vamos aproveitar esse gancho, que é justamente isso, né? O Compartilha Cast tem esse objetivo de poder usar todas essas ferramentas que você hoje já lida e já usa no dia a dia com todas as pessoas que te cercam para ajudar essas pessoas que estão aqui nos ouvindo e nos assistindo. Então, já que você falou disso, dessa nova geração, que hoje consegue dizer, não quero fazer, né? Diferente do que foi da nossa geração, a gente... vivia para o trabalho, você tinha que nascer, crescer, namorar, noivar, casar, trabalhar e depois morrer, mais ou menos assim. Hoje em dia o jovem já fala, não, eu quero viver hoje de uma forma mais com mais qualidade de vida, coisa que a gente antes não existia qualidade de vida, né? Como você falou, né? Trabalhava de final de semana, feriado, não tinha hora, não tinha nada, né? E se a gente olhar as pessoas 40 a mais, ainda são dessa forma, ainda né? são dessa forma. Ainda são dessa maneira. E não conseguem aceitar essa grande transformação e tudo isso de bom que toda essa geração nova está trazendo pra gente, né? Então, como que o cérebro reage nessa situação, né, do tempo que a gente vive, dessa rotina profissional que o 40 a mais quer entregar, não quer saber? O jovem já fala, não, peraí, eu posso entregar, mas nesse momento agora eu vou fazer uma pausa, vou fazer uma atividade física. Depois eu volto e continuo entregando, né? E não aceita liderados tóxicos, nem pessoas autoritárias, como a gente viveu muito disso, né? Mas aí entra esse grande conflito, porque tem muito jovem que já é líder, e tem muito líder que não consegue lidar com esse jovem. Como que a gente faz para a gente unir essas duas gerações através desse seu conhecimento e de tudo que você está vivendo, né? Para que as pessoas parem de só trabalhar e ficar vivendo, empurrando as coisas com a barriga. Não sei se consegui... De uma certa forma, assim, ó, eu acredito que talvez a gente consiga achar um meio termo, né? Esse acaba sendo fundamental. Os 40 mais têm mais experiência e precisam, né? Tomar as rédeas da situação e conseguir saber quais os botões que a gente pode apertar nessa geração, naquela outra pessoa, e isso qualquer tipo de relacionamento. Mas o que traz a motivação para aquela pessoa, o que traz o propósito? Você falou muito de propósito, tem um livro muito interessante que chama, né, o Ikigai, que traz esse senso de propósito. E, então, pela experiência, a gente consegue olhar, né, se a gente parar para pensar na nossa vivência, o que trazia propósito para a gente? O que traz um sentido para a nossa vida? Porque essa geração busca muito esse sentido, né? E já se conecta de uma forma diferente. A gente vai olhar o sentido lá na frente. E aí, às vezes, você fala assim, gente, por que até hoje eu continuo trabalhando numa agência de publicidade, sendo que eu não encontro sentido em vender para as pessoas carros? Eu já recebi esse tipo de pergunta, né? Fala assim, hoje eu já tenho meus 37 anos, um paciente vira para mim e fala, eu já tenho meus 37 anos e eu tô sem sentido, né? Tô sem propósito. E essa geração atual, eles já olham de uma maneira diferente, buscando esse sentido, buscando esse propósito para se conectar. Então, o que os líderes, os gestores precisam fazer é saber ler esta outra pessoa e entender que ela precisa de senso, precisa de propósito. Então, o que motiva ela? Então, ler a motivação da pessoa, o que traz sentido para ela naquele momento do trabalho, para oferecer mais, né? E reforçar, porque muitas vezes o líder só vai reforçar o negativo e não o positivo, né? E hoje em dia
a gente também tem que tomar muito cuidado como transmitir esse lado negativo para ser bem aceito, porque tudo que a gente fala hoje pode ter uma outra conotação. Isso né? está muito difícil atualmente, né? Inclusive com as pessoas gravando conversas e dentro de ambientes corporativos, né? Assim, eu acredito que tenha sido abusivo, eu acredito que tenha sido tóxico. Então, isso tem acontecido bastante na clínica. Eles falam, eu gravei a conversa com o meu líder, eu estou armazenando informações. Então, assim, tem que ter um cuidado tremendo, porque, assim, antes a gente trazia, né, de uma forma de orientação mesmo, né? Olha, tem uma dica para te passar, talvez seja interessante você chegar um pouco mais cedo, né? Porque aí você consegue se organizar. Por exemplo, você me chamou para vir aqui, né? Meu objetivo era chegar mais cedo para eu conseguir estudar, ler. Só que o trânsito foi caótico para chegar, porque, né? Tá bem complicado. Mas aí se você vira para mim e fala assim, olha, Larissa, você poderia chegar um pouquinho mais cedo, você pode chegar para tomar um café. Aí você dá uma estudada na pauta. E aí você vira, eu pego e interpreto isso. Você tá me falando, tá vendo? Tá me mandando chegar mais cedo. Quer que eu faça mais carga horária de trabalho, quer que eu fique ali no café e nem bata meu ponto. E nem vai pagar o meu horário. Você entende? Aí depende muito da interpretação da pessoa. Então, tem que tomar muito cuidado. Talvez você possa falar de você. Olha, eu, por exemplo, faço dessa forma. Você vê como que é a melhor maneira para você se sentir mais organizada e menos ansiosa. Pode ser que isso funcione. Você percebe que, na verdade, você dando você como exemplo, é melhor do que você passar uma orientação para a pessoa que ela deveria fazer. Eu sei que é muito delicado e difícil, mas é uma missão que a gente acaba tendo com essa nova geração. E tudo isso eu entendo que é um grande aprendizado para ambos, né? Eu, hoje, por exemplo, no meu trabalho, no Compartilha Cast, eu tenho uma estagiária que me ajuda muito. E olha, como eu sempre... Desde que eu fiz essa minha grande transformação, eu lido com o jovem, né? Tô sempre conversando com o jovem. Eu falo, obrigado de novo, universo, por me mostrar esse caminho. Porque o que eu tenho aprendido com eles, o que eu aprendo com essa nova geração, que realmente, na minha época, Larissa, tudo só funcionava com muita autoridade. Você tem que fazer porque eu estou mandando, porque eu sou o seu chefe. Porque aqui eu sou fulano, porque não sei o que, é assim que funciona. E é assim... E não deixava a gente mostrar um outro lado, um outro olhar. Hoje em dia, se a gente consegue ter esse olhar e fazer essa troca, né? E na hora de conversar, até conversar de uma forma diferente, porque, veja comigo, vamos trazer, você é mãe de um menino de 9 anos. O Luca. E tenta acompanhar a conversa que você tem hoje com ele, como que era quando você tinha 9 anos, a conversa com seus pais. Eu não sou mãe, mas tenho 2 sobrinhas lindas, incríveis. Uma de 4 e uma de 18. O jeito que as minhas irmãs lidam com as minhas sobrinhas, nunca existiu isso dentro da minha casa. Elas conversam, elas compartilham. Existe, sim, uma autoridade, sou sua mãe, aqui tem tudo isso, mas de uma forma mais suave, menos agressiva. A gente pode até ir mais para trás, né? Gerações anteriores, como meus pais foram tratados, né? E aí a gente tinha uma situação, assim, uma discrepância entre geração e a forma como lidava, né? De uma maneira muito diferente. Pelo fato da minha mãe ser psicóloga, ela sempre trouxe a questão da conversa, né? Do diálogo, muito respeito. Eu sabia que um não dela era não e ponto final. Hoje a gente vê a geração atual, o não é aberto a discussões e argumentações e que a gente pode chegar num consenso e aí eu posso fazer do meu jeito, é isso, né? Então é uma mudança geracional que a gente percebe, né? O aspecto do diálogo, da conversa, da imposição, do respeito ao limite e até algo que a gente está falhando como pais, né? Eu percebo isso. A gente pode falhar muito como pais nesse aspecto, porque quando tudo é muito conversável e às vezes a gente fica numa linha tênue de exaustão e de desgaste profissional, permitindo com que o filho faça tudo, porque a gente se sente culpado de estar trabalhando demais, a gente não transmite o limite para os nossos filhos. E aí, não transmitir o limite, o que acontece? Uma geração sem tolerância à frustração, que entra no mercado de trabalho e não consegue tolerar absolutamente nada. Nossa, eu acho que isso já... Esse assunto, Larissa, a gente pode já marcar um próximo episódio, Com porque certeza. Tem muito que a gente falar, muito mesmo. Inclusive, eu gravei com o William falando sobre isso. Quer dizer, parte disso, né, que... Como, o William é incrível, né? Ele é. Nossa, toda vez que a gente faz... Não adianta, nem monta o roteiro com ele, que nem precisa, né? Porque uma coisa vai saindo e é uma delícia. Mas sobre isso, os pais que trabalham fora, como
educar os seus filhos. E a gente vivencia, né, um modo de sobrevivência mesmo. A gente entra num piloto automático absurdo. Aí é que tá. Né? Como pais, a gente simplesmente fica naquela rotina incessante, preciso fazer, preciso fazer, preciso fazer. A gente entra no nosso piloto automático, nosso corpo fica em alerta. Então, a gente tem uma descarga de cortisol absurda. Em compensação, a nossa dopamina cai e a nossa motivação fica zero. Então, a gente, ao entrar no piloto automático, a gente deixa de ter motivação para a vida. E aí a gente olha a relação com os filhos e o próprio trabalho como mais uma coisa, e mais uma semana, e mais um desgaste. E a gente fica num sofrimento constante, porque a gente não vê prazer na vida. E aí perde o propósito que a gente estava falando anteriormente. E aí eu já entro no gancho, porque você até trouxe nas suas primeiras falas das pessoas que não estão felizes onde estão trabalhando, né? Então, imagina esse rapaz que você disse, com 37 anos, não está se encontrando na publicidade, não é isso que eu quero, né? Então, é a sensação de estar no emprego errado, né? Porque não vê propósito mais naquilo. E aí, peraí, mas aqui me dá o dinheiro, aqui me dá o sustento. E outra, como que eu lido com os meus pares, que hoje são até mais jovens, que têm uma cabeça diferente da minha, e eu tenho que falar que eu mando aqui, como que essa briga toda, né? Como que a gente consegue fazer essa grande transformação e falar, opa, peraí, tudo bem, eu sei que eu sempre estive fazendo isso, é isso que eu sei fazer há muito tempo, mas como você conseguiu aí fazer uma grande transformação, o que você pode dizer para essas pessoas? E até o que você falou para esse rapaz que já está trabalhando, que não encontra mais propósito, para ele poder se encontrar, trabalhar naquilo que ele gosta e falar, opa, pera lá, agora deixa eu aprender com essa nova geração. É muito difícil a gente ter uma transição, né? Você sabe Nossa! disso. Ainda mais dependendo do, assim, quando a gente tem muitos boletos, tem muitas contas e a gente sabe fazer aquilo. Então, a primeira pergunta que eu te faço é, por que você foi fazer o que você foi fazer? Começa daí. A gente precisa voltar um pouco ali atrás, rebobinar a fita, se eu puder trazer esse termo, e olhar ali para trás. Por que eu fui fazer aquilo? Ah, porque meu amigo. A primeira resposta automática muitas vezes é porque o meu amigo, ou porque eu fui numa agência de publicidade, por exemplo, eu conheci um lugar assim, e aí depois tá, ok, esse é a espuma, é o superficial. Quando a gente olha mais profundamente, quando você começou a fazer faculdade ou entrou no seu primeiro estágio, no seu primeiro trabalho, o que te trazia alegria, né? O que te traz a motivação? Porque a gente se perde, a gente se esquece, muitas vezes, nesse aspecto, né? A gente simplesmente deixa de olhar para o que fazia a gente feliz e a gente passa a se lotar de atividades que muitas vezes não traz a motivação. Então, a gente precisa equilibrar. Né? Que é o que muitas vezes o líder acaba precisando fazer com o liderado, com o estagiário, com alguém, né, que faz parte da equipe. Você gosta mais de escrever? Então, eu vou te deixar com uma parte maior de escrita. Ok, mas tem essas outras atividades que precisam ser feitas também. Né? Então, é um equilíbrio de trazer um pouco mais de atividades para o dia a dia que tragam sentido, que tragam valor, que acrescentem. E talvez vai ter que associar duas carreiras. Né? Isso pode acontecer também. Quando começo a perceber que talvez tenha sentido numa outra coisa, quando a gente parte para um caminho de vou me descobrir e vou... talvez eu arriscaria até um podcast. Tá. E como que a gente faz isso? Então, vamos fazer uma transição. Eu preciso manter as minhas contas dessa forma, mas eu vou associar com algumas atividades que me tragam mais prazer, mesmo que isso não me traga tanto dinheiro. Pelo menos não inicialmente. Pelo menos. E trabalhar, né? Fazer um planejamento e programar para que depois isso seja rentável também e você, então, passe a trabalhar só naquilo que você gosta, né? Porque senão, né, a gente acaba entrando numa maneira que a gente vivencia e fala assim, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, e eu não tô fazendo nada que me faz feliz, só que esse só mais um pouquinho vai aumentando o limite no meu cérebro, e aí eu vou vivendo de uma forma em que aquilo tá tão não satisfatório na nossa vida que eu vou aumentando esse limite, vai tendo maior desgaste e eu não tô percebendo. E aí tudo na minha vida começa a não ter colorido, não ter sentido, não tem satisfação nenhuma, né? E às vezes é só uma coisa, é uma vivência, é uma relação que não está boa e que talvez eu precise diminuir ou modificar ou mudar, inclusive, de trabalho, não necessariamente de atividade, mas o local onde eu faço o meu trabalho, porque às vezes é o ambiente também. Sim. Ô, Larissa, por que as pessoas ainda hoje usam muito do trabalho como sua válvula de escape? Porque, eu vou dizer, não só como válvula de escape, mas também como uma anestesia emocional, né? Tem como a neurociência explicar esse comportamento?
E também nos ajudar mostrando quão perigoso ao longo prazo isso pode ser? Sim. Vamos lá. Trabalhar demais é uma forma da gente não estar presente na nossa vida, é uma forma de disfarçar o nosso sofrimento. Tem uma frase que fala assim, não vou saber falar direitinho, mas vocês vão me entender, tá, gente? Que é assim, onde eu tô dando todo o meu maior, a minha maior atenção naquilo, é para tapar o buraco daquilo que não que tá muito difícil em algum aspecto, assim, mais ou menos. Exatamente, né? Na neurociência a gente fala que o nosso cérebro vai criando rotas de fuga, né? Para a gente não sentir uma dor, para se anestesiar da dor. Então, assim, isso aqui está me incomodando, então eu vou olhar para isso daqui, eu não vou olhar para cá. Eu vou olhar para este outro lado, né? Então, eu estou criando uma rota de fuga. E aí eu posso começar a ficar com a situação ali aversiva, né? Só que eu vou mascarando e colocando como se fosse um filtro, como se fosse uma peneira diante de algo que me incomoda todos os dias, né? E aí eu não estou entrando em contato com o que realmente me incomoda. Por isso que muitas vezes a gente vem para terapia e fala assim, eu tô perdida, eu sei que eu não tô feliz no meu trabalho, eu sei que eu não tô feliz nesse relacionamento, eu sei que eu não tô feliz, mas eu não sei o que não está me deixando feliz. E aí a gente vai buscar o sentido disso, porque muitas vezes a gente está só simplesmente anestesiando com outras válvulas de escape. O trabalho pode ser uma? Pode, que muitas pessoas utilizam até como forma de fugir da dor em situações de luto. É uma forma saudável. Quando a gente está lidando com uma perda, com uma morte, porque a gente precisa, né, deletar a nossa cabeça daquela dor naquele momento, porque é uma das maiores dores do ser humano, né, a morte e perder uma pessoa. Ou romper uma situação, um término. Então, a gente tem que ter alguns momentos de apertar um botão e desligar, mas a gente tem que reconectar com a dor em outros momentos. Por isso que o trabalho ali pode ser uma situação em que o seu cérebro vai só para o racional, para o objetivo. Mas não necessariamente viver só aquilo. Percebe que as pessoas, às vezes, simplesmente colocam debaixo do tapete, usam o trabalho como um tapete, coloca tudo ali debaixo do tapete, e eu só vivencio o trabalho e não lido com o que realmente está me incomodando. E aí, às vezes, até o trabalho passa a ser uma situação desgastante, porque eu só vivencio aquilo. Meu Deus. E o quanto isso pode adoecer o ser humano, né? O quanto que hoje você encontra pessoas que têm burnout, como você mesmo falou no começo, pânico, e aí a gente vai com doenças mentais, TDAH, várias outras assim que eu falo. E agora? Por onde eu vou, né? Que caminho que eu vou percorrer? E se eu já adoeci, o que eu faço agora? Então, é aí que mora a ansiedade, você percebe? Porque aí, o que começa a acontecer? Eu começo a ter uma situação que provoca um sentimento em mim, um desconforto, e eu não sei de onde vem. Eu sei que eu tô desconfortável, eu sei que eu tô ali sufocada, tô incomodada, né? Tem um professor meu que fala de uma forma muito interessante, né? Que a angústia é quando a gente sabe o motivo, né? A gente tem a noção e a gente provoca uma angústia na nossa vida buscando algumas justificativas, tendo noção das justificativas. A ansiedade já é o medo, né? É o medo que a gente não sabe o que vai acontecer e é aquilo que provoca na gente um desconforto porque a gente está completamente perdido. E essa sensação que traz, quando a gente está se anestesiando com várias coisas e não olhando para o que realmente incomoda, e não é fácil olhar para o que incomoda, a gente precisa de orientação, a gente precisa de um guia para auxiliar a gente a olhar para as situações, porque a gente se perde colocando várias anestesias no lugar. E isso pode ser o trabalho, isso pode ser um vício, isso pode ser uma dependência, isso pode ser um excesso que a gente comete na nossa vida. Por isso que hoje em dia a gente encontra tantas pessoas viciadas em várias coisas, como por exemplo esses joguinhos de bet, essas, né, que a gente está vendo pessoas inclusive indo ao suicídio por conta disso. Tem pessoas que são viciadas em drogas, em álcool, em remédio, porque vou tomar um monte de remédio para viver num estado e não enxergar o que realmente preciso trabalhar, porque, como você disse, dói pra caramba. Dói pra caramba. E na verdade, o princípio do medicamento, né, muitas vezes é para ajudar a aliviar um pouco essa dor e você trabalhar na terapia. Quando a gente está falando de ansiedade, por exemplo, a gente consegue trabalhar a ansiedade sem medicamento. O medicamento ajuda quando tem uma confusão muito grande e ele ajuda a aliviar e atenuar, ou a depressão, né, a diminuir um pouco para que a pessoa deixe de ver tudo através de um filtro tão intenso de dor, né? E ela passe a olhar as coisas de uma forma mais objetiva para trabalhar em terapia. Mas, assim, só medicamento não faz ajustes comportamentais e não faz posicionamentos que você precisa ter na sua vida e olhar para o que realmente incomoda. Ele só abafa,
né? Mascara, Ele diminui, ele mascara. E aí você acaba precisando, o quê? Aumentar as medicações, porque o corpo se habitua com aquela medicação. Por exemplo, você toma uma xícara de café. Se você está sem tomar café há algum tempo, aquele café vai fazer um efeito no seu organismo. Agora, se você toma café todos os dias, algumas vezes, qual é o efeito daquele café no seu organismo? Ele vai diminuindo, não vai? É o mesmo princípio do medicamento. Né? Ele vai diminuindo o seu efeito, vai se acostumando, vai se adaptando, tanto os efeitos colaterais quanto os efeitos positivos. E você precisa já ter feito alguns ajustes comportamentais quando esse remédio está mais acomodado no seu organismo. E aí você vai, né? Muitos médicos vão tirando a medicação quando a gente faz esse trabalho em conjunto. Então, você não precisa tomar medicação pro resto da vida? Não, você não precisa tomar medicação pro resto da vida. Você precisa fazer ajustes na sua vida e olhar para o que incomoda para que você consiga tirar uma medicação, por exemplo. Sim. Ó, você tá aí ouvindo o que a gente tá falando? Olha quanta coisa a gente já trouxe aqui. Conta pra gente aqui, escreve aqui nos comentários. Você se sente muito ansioso? Você tá feliz fazendo o que você gosta? Como que tá aí o seu propósito? Muita coisa a gente vai falar aqui ainda, mas já vem com a gente, compartilha aí essa ansiedade que vive dentro de você, o que que tá te deixando que precisa mesmo não mais usar medicação, mas quem sabe uma conversa com a doutora aqui. E vamos que vamos para a gente poder fazer, porque nessa vida, sabe o que que a gente veio fazer? É ser feliz. Você está sendo feliz fazendo o que você gosta? Eu confesso para você que eu nunca estive tão feliz na minha vida aqui como comunicadora, conhecendo histórias, pessoas incríveis. Então, bora lá, vamos acordar? Vamos ser felizes? Então vamos continuar aqui, porque a gente de vez em quando tem que dar umas sacudidas com quem está nos assistindo, Sim. nos ouvindo, porque senão, opa, pode até dormir. Pega lá seu café e bora continuar Não, de essa jeito conversa. nenhum. A gente precisa ser feliz nessa vida, porque a gente não sabe se a gente vai ter outra vida. Não é? Exatamente isso. Agora a gente estava falando, né, que muitas pessoas, elas usam válvulas de escapes para esconder, então, para mascarar todo esse processo. Mas daí, por exemplo, imagina só que eu não tô feliz, preciso ganhar mais dinheiro, já sei, vou fazer uma apostinha. Vou lá para uma bet, porque eu tô vendo que um monte de gente ganha. Esses influenciadores da vida aí estão ganhando um monte de dinheiro, né? Que é um absurdo. Enfim, tá gerando aquela falsa sensação, né, de que todo mundo pode, primeiro, enriquecer rápido e segundo, isso dá uma distraída, né? A gente vai ser feliz no momento e daí vai acumulando mais. O quanto isso tem gerado ansiedade, Larissa, Isso nas causa pessoas? dependência, né? Os jogos, eles causam a dependência. É complicado a gente falar, né? Porque assim como a rede social, o jogo, ele traz uma descarga de dopamina e uma sensação como um furor, como uma droga mesmo, né? E aí, quando você ganha, você se sente muito satisfeito, assim como quando você tem um like, quando você, claro que não é da mesma forma, né? Mas é uma falsa sensação, né? É uma descarga de dopamina ali fugaz, que não faz bem para a nossa saúde. O ponto do jogo, né, que ele efetivamente vicia por esse ciclo e ele mascara e traz para você a impressão de que existe uma fórmula mágica, né? Só que não existe fórmula mágica. O grande ponto é quando os influenciadores começam, que são influenciadores, né? Olha só o nome, influenciadores, começam a falar bem dos jogos e falar isso daqui é legal. A mesma coisa virar para você e falar assim, beba mais vinho que você vai se sentir bem, ou fume um cigarro, ou use uma droga, né? Eles são influenciadores, são pessoas que fazem o quê? Qual é o trabalho deles? Vender. E aí, se eles estão vendendo algo que não faz bem para o ser humano, ali a gente pode utilizar como uma válvula de escape, como um momento de prazer, como um momento de lazer, mas a gente consegue controlar qual vai ser o nosso gasto? Né? Tinha um tio meu, inclusive ele tem 105 anos, né? Meu Deus! Ele está vivo e tem 105 anos. Ele teve, né? Ele fazia parte do jockey, ele tinha cavalo, né? E aí quando você perguntava para ele, tá, mas qual a orientação que você passa, né? Ele ganhou bastante dinheiro com os cavalos, né? Numa época, vamos lá, 105 anos. E aí ele falava assim, é como quando você vai fazer uma compra. Você vai fazer uma compra. Qual é o limite de gasto que você tem para aquela compra? Hoje eu vou no mercado e eu vou gastar até R$300. Esse é o seu limite. Não é mais? Você não vai ultrapassar esse limite de forma nenhuma. Pode até ser menos. Que legal, eu consegui economizar no mercado e paguei menos no café. Não sei quem está conseguindo fazer isso, mas ok. Mas eu tenho um limite. Eu não vou no mercado com o propósito de gastar R$300 e saio de lá com 1.500 de conta para pagar.
tem que tomar cuidado, né, com as compulsões na vida. Então, qual é o limite que eu tenho para gastar nessa situação? Isso vale para tudo na nossa vida. Então, quando a gente está falando de apostas, é não passar o seu limite. Só que a dificuldade do ser humano e esse mascarar a fórmula mágica, tentar recuperar o dinheiro que eu perdi, é muito difícil ter esse autocontrole. Aí, se você percebe que você não tem esse autocontrole uma vez, acabou. Você não pode entrar em contato com aquilo, porque aquilo é uma droga para você. É como se fosse uma droga mesmo, especificamente como se funcionasse como uma droga para você. E isso é explicado na neurociência porque, como você disse, gera uma dopamina a ponto da pessoa ficar perder até o controle e continuar sendo sempre apostando. E aí acaba tendo o sistema límbico ali no nosso cérebro, né? Que é o que dá o controle dos nossos impulsos. E ele não traz esse controle, né? O sistema límbico, ele fala assim, vai lá, segue o seu impulso, né? Então, acaba não tendo o freio do córtex pré-frontal, né? E aí ele acaba atuando simplesmente pelo princípio do prazer, pela sensação de ter o prazer. E aí é quando acontecem os grandes problemas, né? O controle dos impulsos, se o ser humano não tem o controle dos impulsos e essa satisfação pela vida e esse autocontrole, esse equilíbrio entre as situações, a gente tem um grande problema. Porque se a gente não tem satisfação na vida ao longo, que você falou da felicidade, né? A gente vai buscar a satisfação aonde a gente vai ter da forma mais rápida e mais fácil. Porque o ser humano quer fugir da dor e encontrar o prazer. Ponto. Qual é a forma mais simples e menos desgastante que eu vou encontrar isso? Qual é o menor trabalho que eu tenho disso? Pois é. E isso não é só com os jogos, né? Eu falo no geral. Quando eu estou com os jovens, né, nos projetos, eu pergunto para eles: quanto tempo que você hoje gasta na frente do celular? Daí eles acham que é uma pergunta assim, sabe? Daí eles vêm e me falam: nossa, Vivian, eu passo 14 horas. Daí um outro: eu passo 18 horas. E eu falo, tá, quanto tempo você tá na escola? E quanto tempo você tá dormindo? Ah, nem tô dormindo e tal. E eu pergunto, desses 18 horas, porque já teve um rapazinho que me falou, 18 horas eu fico na frente do celular. Eu falei, e dessas 18 horas que você passou na frente do celular, o quanto dessas 18 horas foram horas que você pôde aproveitar alguma coisa? Daí ele ficou mudo. Eu falei, o que você assiste? Ah, eu tô vendo meme, tô vendo piadinha, vídeo, não sei o quê. Eu falei, quantos anos você tem? Eu tenho 16. Eu falei, imagina o que você está aprendendo, porque você está construindo aí. Você falou isso até numa reportagem que você escreveu, né? Que até os 25 anos é quando está construindo... O cérebro, ele está em formação constante, né? E ele não está preparado. Até por isso que, se você parar para pensar, o seguro do carro. Por que o seguro do carro é mais caro para jovem? Porque ele ainda está sendo construído para não fazer besteira, né? Porque a probabilidade dele seguir os impulsos, né? E ele, né, cometer um acidente é muito maior do que uma pessoa adulta. Se você for pegar, mesmo que eu tenha tempo de carta, né? Não importa isso, é a idade cronológica que importa mais, porque o cérebro ainda está em formação e não tem totalmente o controle dos impulsos. Mas quando você trouxe a questão do celular e do cérebro do jovem, o que está acontecendo atualmente, não sei se você já ouviu falar do termo brain rot, né? Que é o empobrecimento do cérebro, né? A gente não está desenvolvendo as conexões neurais necessárias para um raciocínio. Então, a pessoa está buscando conteúdos rasos, rápidos, que resolvem o problema ou simplesmente tragam uma breve satisfação. Esse é o ponto. E aí ela não precisa parar para pensar na situação ou aprofundar o conhecimento ou ouvir algo, né? Com mais de 30 segundos. Você percebe que está sendo muito difícil para criadores de conteúdo fazer algo mais longo, né? Quando a gente está falando de algumas plataformas específicas, né? Você tem ali aqueles 15 segundos para falar tudo que você precisa falar sobre ansiedade no Instagram, por exemplo, que acaba sendo muito mais difícil. E aí você fala assim, mas não dá para ter profundidade em 15 segundos. Né? Eu preciso só falar uma frase para você e aqui te chamar a atenção. E pronto, aquilo foi o suficiente para o seu cérebro falar, tô satisfeito, ótimo, vou passar para o próximo. Vou passar para o próximo. E aí você não faz as conexões neurais, não traz a questão de um raciocínio aprofundado, e aí você vai tendo mais dificuldade, vai emburrecendo o seu cérebro e adoecendo o seu cérebro também pela necessidade da dopamina. Vai chegar um momento que a gente pode entender que o nosso cérebro pode entrar em colapso? Eu acredito que não seria um colapso, mas seria uma separação muito grande da sociedade, das pessoas que pensam e das pessoas que não conseguem pensar. Se a gente olhar a inteligência artificial, o ChatGPT, por exemplo, quantas coisas são feitas através da ChatGPT que
não deveriam estar sendo feitas por ela. Porque se você não souber orientar ela, não adianta para nada. Ela pode ser uma ferramenta que te ajude muito. Mas você tem que dar os inputs, você tem que dar os comandos corretos para ela te dar a resposta que você precisa. Né? E até olhar se ela tá dando a resposta certa, né? Porque ela buga de vez em quando. Ela vai te dar o que você quer ouvir, você vai acostumar a ferramenta. Né? Não tem pessoas fazendo tratamento, terapia através da ChatGPT? Eu já ouvi. E aí ela vai virar para você e falar assim, você é maravilhosa, olhe para sua autoestima, olhe para você. Você constrói a verdade sobre você ali. E ela vai falar o que você quer ouvir. Meu Deus. E isso, então, vai fazer com que a gente gere ainda mais ansiedade. Mais adoecimento. Mais adoecimento. Sim. E aí a gente vai ter uma próxima geração muito mais doente. Porque a mentalmente gente não doente. tem a consciência, você percebe? A pessoa não tem a consciência de si. Ela só simplesmente está ali vivendo num piloto automático e sobrevivendo. Só que ela não tem a profundidade para refletir, para conhecer, para discutir. E a polarização, como é que fica? Porque, tudo bem, a gente não precisa falar de uma discussão, de uma briga. Né? Eu estou falando numa discussão num termo mesmo de conversa. A gente vai formando um conhecimento através, você concorda com isso? Não concordo com o que você está falando. Mas você tem argumentos interessantes. Vou parar para pensar nisso. Ok. A gente está vivendo uma sociedade em que eu não acredito que você esteja com uma jaqueta jeans, simplesmente para mim, porque isso é uma jaqueta azul, e ponto final. E eu não concordo com você, e acabou. Você não consegue trazer inputs para eu parar para pensar, porque eu não estou aberta a parar para pensar. E isso constrói a sociedade, isso constrói o raciocínio lógico, isso constrói um futuro mentalmente, né? Que a gente pare para pensar nas situações e vai investigar mais, e vai, né, desenvolver conteúdo, e vai relacionar, buscar informações. Não, se eu não estou nem afim de saber o que você está dizendo, se eu validar ou pensar no que você está dizendo, você acha que eu vou buscar informações? E isso eu posso dizer que já está acontecendo muito, né? Porque você pega nas redes sociais as pessoas brigando, porque um torce por vamos falar de política, um torce por um partido, o outro torce para o outro, e não tem argumento nenhum que eu possa te mostrar, te provar, que você vai deixar de ter a sua opinião, e começam as brigas. Recentemente, a gente acompanhou o caso lá da Antonella, que teve uma briga na rede, no TikTok, e até a mãe entrou e começou a tomar partido e começou a brigar com não sei quem, porque ela falava, eu não entrei a fundo, porque quando começa essas patifarias... A Antonella e a Duda Guerra, não é isso? Que a questão que ela adicionou o Benício, né, o filho do Luciano Huck, no Dix, né, que é a rede social ali, que faz parte do Instagram, mas é um Instagram privado da pessoa, que ela vai compartilhar só momentos íntimos e situações específicas, né? Não é o Instagram bonitinho, o recorte da vida que a gente vai tirar foto do café e esse café tá lindo, né? Não, a gente vai postar ali momentos íntimos só para os amigos próximos. E ele namora com a Duda Guerra, e a Antonella, né, no caso, tentou adicionar ele no Dix, né? O Dix dele. E aí ele mostrou para a namorada, e a namorada expôs essa situação, né? Falando assim, quem ela pensa que ela é para adicionar meu namorado. Ela tá dando em cima do meu namorado. Foi algo meio complicado. E aí os pais começaram a se posicionar, né? Os pais começaram a interferir na questão. E aí foi uma exposição desnecessária. Agora, a primeira coisa que eu quero perguntar, você que é mãe e você que é pai, você sabia que seu filho pode ter uma rede paralela chamada Dix? Você sabia disso? Eu fiquei sabendo dessa rede paralela recentemente. Eu nem filho tenho, acho que é por isso que eu nem me preocupei, mas eu fiquei horrorizada quando eu fiquei sabendo disso. Que as pessoas mascaram coisas, então dizem, não, eu nem tenho rede social, mas na verdade ela tem. E os pais... Não, é dentro do próprio Instagram, é como se você fizesse uma subconta do Instagram. É como se fosse, então, só a parte para os seus amigos íntimos, isso? Isso, exatamente. Não chega mas a ser aquele melhores amigos. Não chega a eles ser melhores amigos, mas é um termo que eles estão utilizando, né? E aí você pega, fazer uma nova conta do Instagram, né? E aí você associa a sua conta, né? E aí você tem a conta do Instagram, que é aquilo que você quer que a sociedade veja. E você tem o Dix, que é só para quem realmente te conhece. Você vai postar ali o que, né? Pode ser polêmico, pode ser privado, pode ser íntimo. Eu não vou expor tudo para todo mundo. E a realidade é que a gente não expõe tudo para todo mundo, né? Nunca, né? Aí eu te faço uma pergunta. Quem sabe da nossa verdade?
né? Porque o Dixa tem esse propósito, né? Expor a sua verdade. Você vai expor a verdade que você quer para os seus amigos, né? Quem te conhece de verdade. E aí você precisa ter um perfil amplo para mostrar para as pessoas o que eu vou mostrar. Então, é o que eu mostro versus quem eu sou de verdade, né? Larissa, eu fico até bugada, que eu vou até me arrumar aqui na cadeira, porque eu fico pensando, o que a gente está construindo para o nosso futuro, querendo viver um mundo de faz de conta? Olha quanto que a gente está trabalhando na nossa cabecinha, né? Olha o quanto a gente está prejudicando a nossa saúde mental, quanta ansiedade a gente está gerando em cima disso, o quanto que a gente está deixando de realmente viver, ser feliz e tentar sobreviver com aparências. E a gente faz isso sempre, né? A diferença é que agora tá ficando mais gritante, mais latente. Porque, fala assim, muitas vezes a gente tem personas diferentes, né? Quando nas suas férias, você usa os shorts jeans e na academia você usa uma roupa mais justa e quando você vai viajar, você usa um biquíni e você vai de biquíni trabalhar? Não, né? Então, são posturas, personas diferentes que se portam em cada ambiente. Ok, isso faz parte da sociedade. Não é esperado que você vá de biquíni, esteja com uma taça de vinho no seu trabalho. A não ser que seja feita uma festa com as pessoas do trabalho e que, né, seja numa pool party, algo assim. Ok, você esteja de biquíni. Se não for algo específico, e mesmo assim, né, tem um certo cuidado que a gente precisa ter ao misturar a vida profissional com o pessoal e o que a gente, né, transmite. Mas a gente está falando, né, quando a gente começa a trazer essa realidade dos jovens e esse recorte que eles estão fazendo, eles já enxergam que a gente precisa mostrar uma coisa para a sociedade e vivenciar outra? E o quanto que a gente se distancia de realmente quem a gente é e o quanto que a gente provoca mais dor, porque quanto mais a gente se distancia da nossa verdade, mais dor a gente acaba tendo, porque a gente está colocando várias camadas e vários filtros. E aí, se eu olho e falo assim, eu deveria estar passando essa mensagem sendo essa pessoa, porque essa pessoa é aceita. Eu de verdade não sou. E isso provoca uma dor tremenda, uma ansiedade gigantesca, que muitas vezes eu nem estou olhando para isso, que isso está me causando sofrimento, isso está me adoecendo. E aí a gente volta no ponto principal que é, daí eu estou trabalhando num lugar que só está me dando dinheiro e eu não estou trabalhando em algo que me traz felicidade. E nem consigo trabalhar vivendo no meu propósito. E isso é muito triste. É muito desafiador e, assim, quando eu paro para pensar, né? Isso eu falo sempre, principalmente com os meus mentorados. Provavelmente você deve falar isso com os seus pacientes ou até no dia a dia do seu trabalho, sendo comunicadora. Você sabe qual é o seu real motivo de estar nessa vida? Você sabe, Larissa, hoje? A gente vai encontrando, a gente vai buscando, né? Acredito que... E cada momento é um momento, né? Eu falo que parece que eu talvez seja uma Larissa diferente a cada 10 anos, né? Porque eu me motivo com uma situação e aquilo está me fazendo bem e eu aumento, e eu vou aprofundar, e eu vou conhecer melhor, eu vou entender melhor, né? Eu vou me conectar mais com esse aspecto da minha vida que está me fazendo bem. Mas significa que isso vai ser igual para o resto da vida? A gente muda a vida inteira. Né? Que bom, né? Que bom que a gente muda. E aí é o sentido, inclusive, da conexão de um relacionamento. Porque as pessoas, elas vão mudando. E se a gente não se conectar e mudar junto, ou encontrar um coeficiente que una as duas pessoas, a gente se distancia num casamento, a gente se separa. Então, a nossa mudança tem que ser acompanhada, muitas vezes, com quem está compartilhando a vida com a gente, né? Olha, isso agora está fazendo sentido. Qual é a conversa que eu vou ter? E eu tenho muita vontade de fazer uma aula de tênis, por exemplo. E aí eu começo a ter paixão pela aula de tênis. E aí, será que meu parceiro também não pode começar a desenvolver uma paixão e começar, pelo menos, compartilhar esse aspecto positivo? Não que a gente tenha que fazer tudo em conjunto e tudo junto, né? Mas a gente vai mudando e vai se transformando ao longo da vida. E isso faz parte do viver. Sim, com certeza. E aí você vai encontrando outros sentidos, né? Claro que muitas vezes tem um sentido principal. Eu atendi um paciente essa semana que muito do estresse dele, do desgaste dele, porque ele tinha sintomas assim, a pele, vermelhidão na pele, coceira, e aí ele tinha que tomar corticoide, e aí a dermatologista falava para ele, isso é estresse.
né? E a situação estressante que vinha para ele era esse manejar comercial, ele é da área de tecnologia, o manejar do comercial, o que o cliente quer versus o que a gente consegue oferecer e o que tinha sido oferecido. E aí ele ficava num desgaste meio que tentando justificar. E aí em terapia ele descobriu, né, que na área comercial não tem sentido ele ficar tentando se justificar. Né? Tentar ficando explicar, porque você provoca mais raiva na outra pessoa quando ela está insatisfeita com o serviço. E ele me trouxe muito essa questão do propósito do trabalho, né? Que ele falou, eu me senti muito bem em conseguir manejar os dois lados de uma forma equilibrada, dando sentido para ir voz para os dois lados. E aí eu falei, então, talvez você esteja encontrando um propósito, um sentido para o seu trabalho, né? Por mais que eu seja da área da tecnologia, eu falei assim, eu não sei se a área da tecnologia é o que me traz sentido, tá? Mas isso que você está aprendendo a manejar é o que está te trazendo sentido hoje. Dentro do que você faz na tecnologia. Dentro do que você faz na tecnologia, exatamente. Então, assim, e é um equilíbrio, né? Uma descoberta de si, uma evolução, um processo. Porque quando ele ficava tentando justificar e explicar, isso causava mais cortisol, mais estresse, e aí os problemas de pele dele vinham, percebe? Então, ele começou a entender que quando a pessoa está irritada, está nervosa, numa negociação, numa insatisfação comercial, ela vai falar e ela vai se desgastar e você tem que deixar ela falar. Você tem que deixar o incômodo. Não adianta você ficar tentando entrar num embate. Como qualquer relacionamento. Seu marido está nervoso, sua esposa está nervosa. Não adianta você entrar num embate naquele momento. Deixa ele falar, né? Deixa ele falar. Claro que não pode perder com o respeito, né? Parou. Você está se exaltando, você está ficando muito nervoso. Eu acho que é um momento depois para a gente conversar. Que a área comercial, profissional, a gente evita fazer isso, senão seria já assédio e abuso, e aí a gente já entra no burnout. Mas daí a gente pode, nesse momento, conduzir a conversa, a negociação, com algo e falar assim, olha, a gente aqui não conseguiu chegar num consenso, vamos esfriar nossa cabeça, a gente volta a conversar daqui a pouco, eu vou pensar também em outras soluções, você pensa em outras alternativas, e daí, a hora que a gente estiver se sentindo preparado, a gente volta essa conversa, o que você acha e tal? E a pessoa para, porque é importante isso mesmo, né, dessa troca, como você falou. Mas sobre a gente estar no trabalho, ainda, né, mas eu não encontro mais o propósito, mas mesmo dentro de algo que você faz, de uma certa forma você vai falar assim, peraí, isso me faz bem? Olha que legal e olha como isso está baseado no que eu entendo que é isso que eu vim nessa vida. De poder, através do meu trabalho hoje, fazer isso, fazer aquilo. Nossa, que delícia, eu nem imaginava. Então, quer dizer, como a gente tinha falado, não preciso nem fazer a transição de carreira, nem preciso fazer uma grande transformação, mas você só fez um ajuste aí. E olha como eu fiquei muito mais feliz agora. Que delícia! Você percebe que são pequenos ajustes e pequenas coisas que trazem a felicidade para a nossa vida, né? E a gente aumenta fazer o que traz felicidade para a nossa vida. Ponto. Não que a gente não tenha que fazer coisas que não sejam tão satisfatórias e tão prazerosas. E acho que esse é o conflito, né, entre rede social, a dopamina de um jogo, ou a dopamina de uma rede social, versus a vida profissional e como que a gente leva a nossa vida fora das telas. Porque ali na tela a gente só faz o que a gente quer. Exatamente. Mas você sabe que vindo para cá, eu vim de Uber hoje para gravação, daí estava conversando com o Uber, né, perguntando quanto tempo, porque a gente sempre acaba conversando, né? E ele falou exatamente isso. Ele falou: "Eu não gosto de dirigir, mas isso é o que está me dando dinheiro. Mas eu gostei do que a senhora me falou." Ele me chama de senhora, inclusive. Daí ele falou: "Vou começar a prestar atenção em coisas que eu sinto que tem mais sentido. Por exemplo, eu gosto disso e daquilo e vou começar a observar." Obrigada, ele falou até. Eu falei, puxa, já ganhei o meu dia, que pelo menos eu consegui mostrar um outro lado. Percebeu o sentido da vida aí? Aí, nesse momento, quando você conseguiu mostrar para uma outra pessoa e a outra pessoa te devolveu esse insight que ela teve, esse feedback, você falou assim, nossa, é isso. Isso me trouxe uma satisfação de poder ajudar uma outra pessoa, de poder, né, trazer algumas reflexões para outra pessoa e isso, né, traz muito sentido para a nossa vida. Né? Ajudar o outro traz muito sentido para a nossa vida. E como? Nossa, eu falo que eu nunca estive tão feliz hoje, porque eu vejo pelos comentários que as pessoas deixam nos episódios, nas minhas redes. Obrigada, eu precisava escutar isso. Isso tem tudo a ver comigo, essa história conecta comigo. Eu não tinha pensado dessa forma, então... É isso, né? Estamos no caminho. E, nossa, Larissa, eu continuaria aqui, mas acho que a manhã inteira, a tarde inteira com você, porque assunto não vai faltar sobre isso. E tem muito mais para a gente falar de sub-assuntos que surgiu nesse bate-papo. Você vê que
Chega um momento que a gente não consegue nem seguir o roteiro, porque uma coisa vai puxando a outra. Mas eu volto a dizer que se... Ó, Vivian, a Larissa podia ter falado isso. Escreve aqui nos comentários que a gente já Com sabe certeza. o que a gente volta o próximo episódio. Combinado? Combinado, muito bom. E aí eu já escuto eles falando assim, porque você acredita que já tem praticamente 1 hora que a gente está conversando? Jura? Juro. Nem percebi. E não é uma delícia? Porque eu falo, quando a gente trabalha naquilo que a gente gosta, a gente nem percebe que a gente está trabalhando. E é uma delícia mesmo. Mas antes da gente finalizar esse episódio, eu sempre peço para minha convidada compartilhar aquela mensagem final de tudo que a gente conversou aqui, que foram muitos assuntos. Mas resumindo, para ajudar quem está nos assistindo, nos ouvindo, além de tudo, deixar de ser menos ansioso. O que você pode falar para essa turma? Olha, acho que a melhor mensagem que eu poderia dizer é ser forte não é aguentar tudo o tempo inteiro. Ser forte é saber soltar o que está sendo desconfortável antes de explodir, porque a gente vai explodir inevitavelmente, né? Então, para você ter a inteligência emocional e conseguir agir na vida de forma satisfatória, você tem que levar os seus desconfortos. Você não precisa ser tão resistente para levar, porque uma hora a explosão vai vir. Então, para você não se sentir desconfortável nos seus relacionamentos, para você... Porque quando a gente explode, a gente se sente muito mal. Tá? E isso provoca, né, eu preciso ser forte, preciso tolerar, preciso engolir, preciso... Isso traz uma ansiedade, traz um sofrimento muito grande para o ser humano. E quando a gente explode e a gente atua a nossa raiva, o nosso desconforto, né, a gente também se sente muito mal. Porque aí a gente agiu de forma errada. A gente se sente culpado, a gente se sente desconfortável e a gente perde a razão. Então, é esse jogo de ter inteligência emocional, saber aonde está desconfortável, saber se posicionar na vida e saber até onde eu devo tolerar e até onde eu devo ser forte, para que isso não provoque um grande desgaste na minha vida e eu não traga um sofrimento mesmo. Ai, que maravilhosa mensagem. Obrigada. Imagina. Como você escreve lá no seu Instagram, Lala, então já vou te chamar de Lala Por também. favor. Muito obrigada. Foi um jornalista muito carinhoso que acabou, né, colocando esse apelido e ficou. Lala. Lala. Meu nome é Larissa Fonseca, mas eu acabo colocando Lala.Larissa Fonseca, né, no meu @, porque algumas pessoas buscam Lala Fonseca, outras pessoas buscam Larissa Fonseca, então eu falei, bom, vamos agradar todo mundo. Ótimo. Então, você já deixou aqui, ó, se você quiser saber mais do trabalho da Larissa, onde encontrar ela, onde conectar com ela, Lala. Larissa Fonseca. A mensagem que eu deixo no meu Instagram é para você se conectar melhor com você mesmo, encontrar ali soluções e técnicas para você lidar melhor com várias situações da sua vida. Ai, que maravilhoso. Tá vendo, gente? Que delícia. Tá vendo que o Compartilha Cast é muito mais do que só compartilhar histórias, né? É conhecer a fundo como melhorar, o que a gente tá fazendo de errado pra gente não fazer, pra gente recalcular rotas mesmo. Tamo aí. Mas eu continuo aqui deixando a mensagem que se faltou alguma coisa, escreve aqui nos comentários e aproveita, já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. E eu vou ficar muito feliz de voltar, só deixa ali no comentário qual o assunto que a gente pode falar. Muito bom. Lala, muito obrigada. Eu que agradeço, foi assim, Vivi. uma honra ter você aqui. Você viu que passou que a gente nem viu. Nem percebeu. Muito gostoso. Então é isso. Quero agradecer você que esteve conosco até o final, que está em mais um episódio aqui do Compartilha Cast. Muito obrigada. Dani, muito obrigada por estar aqui comigo de novo, me ajudando nos bastidores. O William, muito obrigada por essa conexão de novo. O Renato, da Natação Criativa, que também me ajudou, me passando contato diretamente. Lala, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigada. Fico Que muito esse feliz. seja o primeiro de muitos aí. Conte comigo. Estarei sempre quando você quiser. Maravilhoso. E, pessoal, então, até o próximo episódio. Tchau, tchau!